Maria Lúcia, tinha duas de você, eu removi uma de você. Então vamos começar de novo. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Vocês estão me escutando agora? Agora sim. Tá, porque estava uma interferência aí muito grande. Bem-vindos, senhoras e senhores. Lamento aí o incidente inicial, tá? Foi um problema técnico. Agradeço a presença de cada um de vocês nesta live do CBG. Para aqueles que ainda não me conhecem, muito prazer. Sou Maria Lúcia Martins, a atual presidente do Colégio Brasileiro de Genealogia. Para encerrar as celebrações do Mês Internacional da Mulher, o CBG convidou o administrador de empresas, contador e consultor empresarial Roberto Guião de Souza Lima, nosso associado desde 1979, ex-vice-presidente do CBG e titular da cadeira número 1. Nosso palestrante de hoje nasceu no distrito de Barão de Juparanã, em Valença, no estado do Rio de Janeiro. Ele é um fluminense apaixonado pelas origens de suas raízes históricas e genealógicas. É um profundo conhecedor e grande pesquisador da genealogia das famílias cafeeiras e da história do café nos séculos XIX e XX, no Vale do Rio Paraíba do Sul. Em suas atividades, Roberto Guião de Souza Lima não só tem resgatado e preservado a memória histórica e genealógica do ciclo do café nas regiões do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, mas também sido um exímio divulgador da história destas famílias pioneiras e de suas fazendas. Realizou diversas palestras, dentre elas Café e Família e a Fazenda São Lourenço, esta última em parceria com o nosso confrade Fernando Antônio e eu, Januzzi Júnior. É autor de diversos artigos e livros sobre este tema, dentre eles a obra premiada Fazenda Três Poços, do Café à Universidade, Volta Redonda, do Café e do Leite, 140 anos de história, o ciclo do café Vale Paraibano, Fazenda Santana do Turvo e a Fazenda Santa Clara, um feudo cafeeiro e escravagista, em parceria também com o nosso confrade Fernando Antônio e eu, Januzzi Júnior. Para quem quiser desfrutar mais do conhecimento de Roberto Guião de Souza Lima, há na internet 4 vídeos onde ele nos relata a história, o poder e a influência dos proprietários destas fazendas. São eles: Fazenda da Posse, Fazenda de Secretário, Fazenda São Tiago e Fazenda Santa Eufrásia. Hoje, em Fazendeiras de Café do Vale do Rio Paraíba, Roberto Guião de Souza Lima discorrerá sobre 2 grandes viúvas fazendeiras, Dona Iria Ubelina e Dona Cecília. Obrigada a todos pela sua presença, bom proveito nesta palestra. Roberto, já tirei seu som, vou só lembrar, pessoal, vamos concentrar as perguntas no Q&A e os comentários no chat, tá bom? Vamos começar logo. Roberto, obrigada por ter aceito o convite e vamos em frente. A palavra é sua. Ok, boa noite. Muito obrigado pela presença de todos, meus amigos, confrades, confreiras, familiares, família. Obrigado pela presença que muito me honra. E obrigado ao CBG pela oportunidade de falar sobre um tema que eu gosto muito, um tema que eu pesquiso há 40 anos, que é a história do café e de sua gente, não só no Vale do Paraíba, também como na vertente oeste paulistana, para onde o café caminhou na história da vida dele. Eu também fico muito feliz, muito agradecido e até honrado por fazer parte de um grupo seleto de 4 historiadores, genealogistas, historiadores, não importa a ordem, porque são irmãs siamesas, essas 2 figuras. Então, o Bruno Cerqueiro, o Paulo Resutti, o Douglas Pasolato e o Reinaldo Carneiro Leão, que me antecederam nesse mês com belíssimas palestras, me honram muito em permitir que eu participe desse grupo tão seleto. A única coisa curiosa nessa história toda é que eles falaram
sobre mulheres importantíssimas, sem dúvida, tituladas por decreto ou por nobreza de sangue. Eu vou falar de duas fazendeiras que não tiveram, na verdade, titulação. Mas, pensando bem, observando bem o que elas representaram, eu acho que eu poderia dizer que elas tinham duas titulações importantes. A primeira titulação seria donas, pelo respeito, pela consideração, pelo muito que elas fizeram, pelos filhos que criaram, realmente merecem ser chamadas de donas. E a segunda seria donas mesmo, por serem proprietários de fazenda de café. Então, essa dupla titulação daria a elas um pouco mais de alento em termos de participar de um grupo tão seleto como uma governadora de Pernambuco, a viscondessa de Cavalcante, a Marquesa de Santos e, por fim, a Princesa Isabel, que foram as representadas pelos colegas anteriormente. Bom, por falar em donas, eu relembro aqui um livro de Leila Vilela Alegre, em que ela registra essas duas senhoras, Cecília e Iria Umbilina, junto com outras, num livro chamado Donas do Café, Fazendeiras do Vale do Paraíba Fluminense no século XIX. Leila produziu um trabalho muito interessante, muito bem pesquisado, onde ele registra essas duas pessoas que nós vamos abordar hoje. E, por falar em Leila, vale a pena também prestar uma homenagem a ela. Mulher, parece que ela está morando agora em Portugal, mas Leila nos deixou aqui obras muito boas. Ela é doutora em Química, professora universitária, e, como eu, sem ter formação na área, é uma apaixonada por história e genealogia. Um livro que eu considero dela muito importante, vale a pena aproveitar a homenagem e falar nele, é um livro sobre os Clemente Pinto, em que ela dá um título, Clemente Pinto, importantes fazendeiros do Capão do Leite, do cafeicultor do leste fluminense. Os Clemente Pinto, do Barão de Nova Friburgo, do Conde de Nova Friburgo, do filho Conde de São Clemente, realmente foram fazendeiros muito expressivos, e essa obra da Leila é muito importante. Então, aqui o meu abraço à Leila e parabéns também pelo trabalho realizado. Bom, as duas donas foram importantes porque, numa época em que os homens comandavam os negócios, as administrações dos bens, de repente elas se viam à frente de propriedades agrícolas com muitos escravos, plantando muito café, gerando muita riqueza, e elas que não foram treinadas, preparadas especificamente para isso, tinham que assumir essa responsabilidade e dar conta do recado. Portanto, essas duas, além de gerarem riqueza, muita riqueza para o Brasil Império, também criaram seus filhos, também foram beneméritas em cidades onde viviam e, portanto, deixaram um legado. Vale a pena, portanto, homenageá-las nesse dia, nessa conversa nossa. Foram elas, Dona Iria Umbilina Vieira Guião, minha trisavó materna, e Dona Cecília de Moraes Monteiro de Barros, a grande dama de Três Poços. Vou começar por Dona Iria. Vamos começar pela casa com a Dona Iria. Dona Iria nasceu em Serranos, Minas Gerais, em 1826 e morreu em Valença em 1899, na virada do século XIX para o século XX, e casou-se em 1849, com 23 anos, na fazenda do pai, capitão Custódio Zé Vieira, e a mãe, Ana Maria de Souza. O Custódio Zé Vieira era um grande fazendeiro lá na região de Serranos, com o português Manuel Antônio Rodrigues Guião. Esse Manuel Antônio, meu trisavô, ele nasceu em 1913, chegou ao Brasil em 1931, trabalhou no comércio, depois mascateou lá para o lado de Serranos e conheceu a Dona Iria, onde depois se casou com ela. O Manuel Antônio também
Em 1866, ele obteve a cidadania brasileira, ele foi naturalizado brasileiro por decreto de Dom Pedro II, e em 1872 ele recebeu uma comenda da Ordem da Rosa no grau de oficial. Como todo mundo naquela época que recebia comenda era chamado de comendador, seja tenha sido ou não esse o grau da comenda recebido até a ordem, qualquer ordem honorífica, qualquer que seja, ele também passou a ser chamado de comendador. Já que nós estamos há pouquinho falando de titulação, está aí uma titulação para o comendador Manuel Antônio Rodrigues Guião. Bom, esse Manuel Antônio, ele e Dona Irinha tiveram 8 filhos. Dos 8 filhos, apenas 3 conseguiram passar do século XIX para o século XX. A primeira foi a minha bisavó, Maria Leonor, que é a filha mais velha, nasceu em 1850, lá em Serranos ainda. Depois, o quinto filho, Antônio Gino, médico, que depois emigrou para São Paulo. O irmão seguinte, João Batista, advogado, que também depois emigrou para São Paulo. E todos os outros morreram jovens ou pequenos. Então, dos 8 filhos, apenas 3 passaram para o século XX. Bom, a segunda filha do casal, a Ilídia, ela já nasceu em Valença em 1852. Então, logo depois do casamento e do nascimento da primeira filha, Maria Leonor, em 1850, o Manuel Antônio Rodrigues Guião e a Dona Irinha Milina já estavam fixados em Valença, primeiramente numa fazenda chamada Santo Antônio do Cambota, São Manuel do Cambota, desculpe, fazendo até hoje não existe a casa lá, pequena, foi a casa primitiva, quando eles começaram a plantar café em Valença, e hoje é uma pequena pousada. E depois ele comprou, em 1858, a fazenda Santa Rosa, e daí com outros sítios, propriedades e tal. Bom, mas eu não vim falar do comendador Manuel Antônio Rodrigues, não, vou falar da mulher dele, Dona Irinha Milina. Bom, quando ele morreu, em 1872, Dona Irinha assumiu o comando das propriedades. Os filhos eram pequenos, logo depois estavam todos estudando fora, ela teve que pegar esse boi pelo chifre e tocar as propriedades. Interessante que, quando ele comprou a fazenda em 1858, a fazenda tinha 2 alambiques, ou seja, a fazenda produzia aguardente em grande quantidade junto com o café. É uma dicotomia completamente fora da realidade da época. Para vocês terem uma ideia, em 1875, o Almanac Lambert lista 283 fazendas em Ponto Grande, em Valença. Tinham muito mais, mas fazendas menores. As maiores eram 283. Dessas 283, 280 eram produtores de café, como era o normal em todo o Vale do Paraíba, Paulista, Fluminense, Mineiro, nos anos 800, no grande ciclo do café Vale Paraibano. E a fazenda do comendador Manuel Antônio, agora já administrada pela Dona Irinha Milina, produzia aguardente em escala comercial, vendia para São Paulo, para PUC, e café. É uma dicotomia estranha. Apenas 3, nas 283, tinham essa característica. A cana, o habitat da cana seria mais para o litoral, ela gosta mais de terra mais baixa. Na época que se plantava café no vale, muita cana era plantada também no norte do estado, nos planícies campistas, lá com os Carneiros da Silva, no Visconde de Samã, Conde de Araruama, mas essa é outra história. Bom, então, Dona Irinha administrou por 18 anos essa propriedade. Outro aspecto interessante da vida dela e dele, do marido, é que eles eram grandes beneméritos em Valença. Se pegar o livro do Leone Iorio e o livro do Damasceno, são os 2 historiadores clássicos de Valença, História de Valença e Valença de ontem e de hoje, eles cheios de citações a obras em que o Manuel Antônio e a Irinha Milina participaram como beneméritos.
calçamento de ruas, embelezamento de praças. Eles eram muito religiosos também. Então, participavam de muitas irmandades e doavam muito dinheiro para as irmandades. Então, eram beneméritos de Valença em boa escala. Bom, aí... Roberto, só um minutinho, você consegue falar mais perto do microfone? Eu estou quase engolindo o microfone aqui, mas vou tentar... Se você puder falar um pouquinho mais alto. Também estou me esgoelando aqui, eu sou meio surdo, eu não sei, eu não sei, na verdade, se estou falando mais alto ou mais baixo, em função da surdez que me acomete há alguns anos aí. Bom, mas vamos tocando o barco. Vamos lá. Tá. Então, a Dona Iria, lamentavelmente, por conta de dinheiros que ela conseguiu pegar emprestado, não conseguiu, e pagamento de estudo de filhos e outras benemerências, não sei o quê, quando chegou em 1888, na abolição da escravidão, que desorganizou toda a população, a produção de café no vale inteiro. Não foi a causa principal, mas foi a gota d'água num processo de declínio que já vinha acontecendo. Dona Iria sofreu o que quase todos os cafeicultores do vale sofreram, uma desorganização total da produção. Ela, em função disso, ela não conseguiu liquidar compromissos financeiros que tinha e numa orquestração muito clara de pessoas, tudo que ela tinha foi perdido. Eu tenho 15 processos de execução de dívida que ela sofreu naquela oportunidade, perdendo tudo que tinha. E interessante que esses processos correram muito rapidamente. 2 anos estavam todos eles executados, o que não era usual naquela época, pela burocracia e pelas dificuldades até operacionais desses processos. Então, perdeu tudo lá. Uma pessoa acertou com os camaradas: olha, executa, dona Iria, vocês vão ficar com o patrimônio na mão que não tem capacidade de liquidação, ficar com fazendas, casas, não sei o quê, mas não eram líquidos esses valores, eu compro de vocês e vocês vão ficar com o dinheiro na mão. Então, isso foi feito e ela perdeu tudo. Bom, essa é outra história. Não estou aqui para chorar as mágoas da dona Iria Umbilina, e sim para enaltecer o que ela fez de bom e de produtivo. Bom, nessa altura do campeonato, o que sobrou da Dona Iria? Absolutamente nada. Ela morreu, isso foi em 1889, em 1890, onde ela foi executada e perdeu tudo. Ela morreu 10 anos depois, em 1899, morando de favor na casa de uma filha da Maria Leonor, da minha bisavó. Por que a Maria Leonor ainda tinha um sítio chamado Santa Maria do Cambota? Porque quando o pai morreu, em 1872, a dona Eliumbirina foi meeira no Monte Mor, e os outros filhos foram meeiros. Então, eles ficaram, cada um com um pouquinho de coisa, e a Maria Leonor ficou com esse sítio onde acolheu a mãe. Bom, vale a pena eu ler para vocês um necrológio de um jornal de Valença da época, em homenagem ao falecimento dela. O recorte do jornal está aqui, cópia, né? Eu tenho o original que um primo lá de São Paulo, o Rui Schuffer, o Brião, mandou para mim, eu tenho guardado. Eu copiei em tamanho maior esse texto, porque para poder ler com mais facilidade. Porque eu acho que o redator desse texto, desse necrológio, dessa homenagem a Dona Iria Umbilina, ele foi muito feliz, porque num pequeno trecho, ele fez um resumo do que eu estou falando com vocês já há alguns minutos a respeito da vida dela. Quer ver? Vamos lá. Dona Iria Guião faleceu em avançada idade no dia 24 do mês findo, março, a excelentíssima senhora Dona Iria Guião, distinta matrona, mãe de grande prole, 8 filhos. Observem bem, as sessões generosas de tão virtuosa senhora estão gravadas na memória
de todos os valencianos, o que confirma a presença dela como benemérita junto com o marido da localidade. Era muito de mulher. Esses termos são meio esquisitos naquela época, de mulher, né? E concorria para tudo quanto era em benefício dessa localidade, reafirmando a frase anterior. Quis o destino que morresse pobre, depois de possuir avultados cabedais. Cabedais também igual esmolé, né? Esmolé porque fazia muita esmola, e cabedais porque tinha muito dinheiro. Aí vem a parte moral da primeira colocação dela como dona. É que a riqueza humana é efêmera. Só não há uma que é intangível, que são os dotes da alma, a nossa riqueza moral. Então, reafirma também a primeira colocação dela. Foi muito sentida a morte de Dona Iriguião e grandes foram as demonstrações de pesar, as nossas condolências e as nossas homenagens. Jornal A Atualidade, órgão imparcial, edição de 2 de abril de 1899. Então, eu acho que, na verdade, o jornalista foi muito feliz nesse resumo que fez a Dona Iria. E o que sobrou do patrimônio dela? A cachaça Santa Rosa ainda está lá em Valença. Aliás, é uma excelente cachaça. Eu gosto muito de cachaça e é uma excelente cachaça. Eles têm vários tipos de envelhecimento. O proprietário que comprou a fazenda dela importou equipamentos novos. Então, até hoje produz a aguardente Santa Rosa, que é uma excelente cachaça. E sobrou da Dona Iria e Ubilina e do comendador, sobrou um mausoléu. Juliana, você pode mostrar esse mausoléu, por favor? Está vendo aí? Esse é o mausoléu no cemitério do Riachuelo, em Valença. A Dona Iria comprou 400 palmos quadrados de terra nesse cemitério, isso dá mais ou menos 20 metros quadrados, aproximadamente, e nesses 20 metros quadrados ela construiu esse mausoléu. Você observa, é todo gradeado em volta, tem uma base de pedra, e em frente ao portãozinho, tem 2 degrauzinhos, em frente ao portãozinho, levanta uma pedra mármore grande e tem uma escada que leva à câmara mortuária. Lá embaixo cabem 4. Podem receber 4 inquilinos de cada vez, entendeu? 2 de cada lado da câmara mortuária. É um mausoléu muito bonito, que a Dona Iria gastou R$ 1.200.000 para comprar a terra para fazer o mausoléu. Com R$ 1.200.000 naquela época, se comprava uma casa de tamanho médio em Valença. E se comprava um escravo, que era um bem muito valorizado nessa época, por conta da lei Eusébio de Queiroz de 1850. Nessa quadra de 1872, o escravo valia muito mais do que valia antes. Então, ela fez esse mausoléu para ele, prestando uma homenagem a ele. O tio João Batista Guião, que foi um dos 3 filhos do casal que sobreviveram ao século XX. Ele foi para São Paulo, foi fazendeiro de café lá, advogado, foi prefeito em Cajuru, foi prefeito em Ribeirão Preto, jornalista, dono de jornal, como outro irmão também, o médico, foi muito importante em São Paulo. Bom, e ele, em 1946, esse meu tio bisavô, irmão da minha bisavó Maria Leonor, fez uma carta muito delicada para a mamãe. Ele gostava muito da mamãe, minha querida sobrinha Judite e tal. Então, ele fez uma doação do mausoléu da Dona Iria, da família, para a mamãe, que era a descendente direta que morava em Valença, para que ela cuidasse do mausoléu. E quando a mamãe morreu, passou para mim. Eu tenho hoje a incumbência de cuidar desse mausoléu. E como um bom historiador que eu procuro ser, já fiz uma plaquinha, coloquei lá, explicando como é que ele foi construído, quem está enterrado, para as pessoas que foram ao cemitério, que é um museu a céu aberto, o cemitério de Valença, como também são de Vassoura, de Taubaté, de Bananal, entendeu? Então, tem uma plaquinha lá para poder mostrar isso para as pessoas que forem visitar o mausoléu. Bom,
Só um instantinho, vou só molhar o bico aqui com um pouquinho de água, né? Não é da cachaça Santa Rosa, vou molhar com um pouquinho de água aqui. Pessoal, enquanto isso, Bom, lembrando aí, quem quiser fazer perguntas, pode usar o QIA e o chat está aí aberto. bom, vamos para o segundo tempo, então. Vamos falar agora da dona Cecília de Moraes Monteiro de Barros, a grande dama de transporte. Dona Cecília nasceu em 1820 e morreu em 1918, com 98 anos. Casou com 14 anos, em 1834, com Lucas Antônio Monteiro de Barros. A dona Cecília era filha dos barões de Piraí, sobrinha do vice-rei e do rei do café, o José de Souza Breve e o Joaquim José de Souza Breve. Então, é de família muito rica. Ah, não pode tirar, Juliano, vamos botar no final isso. Vamos botar no final para aproveitar, como não mostrei a foto da vovó Iria e do vovô Manuel Antônio, vamos botar tudo no final. Está de acordo? Tudo bem, Roberto. Vamos Então, tá seguir. bom. Então, vamos lá. Então, Dona Cecília casou em 1934, ela era filha do Barão de Piraí, e ele filho dos viscondes de Congonhas do Campo. Então, era gente muito rica. E ela, desde o início, ela recebeu um dote bom pelo casamento, 40 e poucos contos de réis, 10, a fazenda Três Poços incluída nesse dote, porque o barão e o tio tinham comprado essa fazenda antes e deixaram a ela. E é bom a gente guardar esses números, porque vão mostrar, por exemplo, que ela foi uma grande empreendedora e uma grande administradora. Ela foi talvez mais feliz do que a dona Iria na gestão dos seus negócios recebidos do marido. Para vocês terem uma ideia também, quando morreu o Barão de Piraí e morreu o Visconde de Congonhas do Campo, e o casal recebeu herança deles, quase 500 contos de réis. Quando o Lucas Antônio morreu em 1862, com 50 anos, morreu em Três Poços, com 50 anos, muito novo, eles já tinham conseguido elevar esse patrimônio para 1.790 contos de réis, uma fábula de dinheiro, porque o nosso réis, inclusive, era muito valorizado, tinha uma paridade boa com a Libra, era um dinheiro muito valorizado. 1.790 contos de réis era uma coisa, sei lá, eu posso imaginar aí alguma coisa como 500 milhões de reais, alguma coisa dessa ordem. Bom, então, a dona Cecília pegou a fazenda em 1862, quando o marido morreu, e ela tinha um tino, uma cabeça talvez mais empresarial que a vovó Iria. Então, ela absorveu a tecnologia junto com o marido num bem-sucedido empreendimento. Três Poços era a sede de um conjunto de fazendas. Bom, tem 300 e poucos escravos, era uma coisa, uma propriedade sensacional. Bom, então ela administrou muito bem Três Poços. Além disso, ela também foi benemérita em Barra Mansa, a Volta Redonda, onde está fazendo Três Poços hoje, era o 8º distrito de Barra Mansa. Ela foi benemérita em Barra Mansa, criou o Asilo Nacional do Amparo, melhorou o cemitério, onde ela fez um belíssimo mausoléu para receber os restos mortais do marido. Ele estava sendo enterrado no piso da catedral, ela tirou de lá e botou no cemitério, fez um mausoléu bonito. Não está muito bem cuidado, não, mas está muito bonito. É o mais bonito mausoléu do cemitério de Barra Mansa, que não tem a expressão do de Valença, mas também tem uma parte bem interessante desse Campo Santo. Bom, ela também teve uma vida social muito intensa. A dona Cecília viajava muito, tinha casa na corte, ela ia muito a Paris, a França, mas sempre voltava para Três Poços, sempre voltava para o ninho. Ela sempre foi uma fazendeira de café e depois de leite, quando a mudança dos ciclos aconteceu depois da abolição. Bom, ela recebeu a Princesa Isabel quando passou por aqui, o Conde D, passando para ir para fazer estação de águas, ela recebeu, tinha festas maravilhosas, os casamentos das filhas, batizados dos netos. Então,
Era uma vida social muito intensa, mas Dona Cecília sempre se manteve fiel à sua atividade como fazendeira de café. Ela talvez tenha tido um pouco mais de tino, como eu falei há pouquinho, do que a vovó iria em termos de gestão de patrimônio agrícola. Bom, aí tem um aspecto muito importante que o embaixador não é. Aliás, esse tudo que eu estou falando aqui está nesse livro aqui, ó, que a Maria Lúcia mencionou, Fazendo Transporte do Café à Universidade, que o meu parceiro, saudoso amigo João Hermes Pereira de Araújo, embaixador, faleceu em 2013, ele escreveu um capítulo muito interessante que eu aproveitei muita coisa que eu estou falando com vocês aqui. E ele dizia uma coisa muito importante. Dona Cecília tinha, pelos escravos, uma atenção muito própria. Ela era um tratamento patriarcal, um zelo, um carinho muito grande com os escravos. Para vocês terem uma ideia, o hospital da Fazenda Três Poços é maior que o casarão, que é um casarão enorme. O hospital era maior, então ela cuidava muito bem. Ela fez uma escola para os filhos dos escravos na fazenda. O que aconteceu? Quando veio a Lei Áurea, né, e desorganizou completamente a produção em todo o Vale do Paraíba, Dona Cecília não sofreu isso. Nenhum escravo, segundo o doutor João Hermes, abandonou Três Poços. Eram 300 e pouco naquela oportunidade em Três Poços, 600 no total. Nenhum escravo abandonou Três Poços. Então, o que aconteceu? Enquanto as pessoas estavam malucas com a desorganização da mão de obra por conta da abolição, Dona Cecília fez uma transição tranquila entre o café, ainda inicialmente, até a depressão de 1929, teve um pouco de café também, entrou no leite com a maior tranquilidade possível por conta dessa atitude adequada que ela tinha com os seus escravos e o respeito e a gratidão que ela tinha a eles pelo que eles fizeram por ela. Bom, aí vem uma coisa interessante. Então, durante 56 anos, entre 1862 e 1918, quando morreu, Dona Cecília administrou muito bem Três Poços. Aí vem aquele valor que eu falei com vocês. O comendador Lucas Antônio deixou 1.790 contos de réis. Dona Cecília, quando morreu, deixou um patrimônio de 4.000 contos de réis. Quase que triplicou, mais que triplicou o capital. Isso era uma fábula, talvez alguma coisa como R$ 1 bilhão hoje, no barato. Entendeu? Então, ela foi realmente uma administradora extraordinária de patrimônio agrícola, talvez pelo apego à terra que ela aprendeu com o marido e se desenvolveu. Bom, aí vamos fazer agora um espaço que vai chegar numa coisa muito interessante que Dona Cecília deixou. Vou primeiro abrir um pequeno parênteses para falar sobre os trapistas. Com o processo de laicização do ensino na França, essas ordens religiosas, trapistas, maristas, educadores por excelência, ficaram muito sem espaço no campo educacional na França e começaram a abandonar o país e ir para outros lugares. Os trapistas fizeram isso, vieram para o Brasil, chegaram aqui em 1904, compraram uma fazenda decadente de café no Vale do Paraíba, Paulista, lá em Tremembé, chamava-se Palmeira, eu acho, e mudaram o nome para Maristela. Vieram 13 monges trapistas naquela oportunidade. Os trapistas eram educadores por excelência e agricultores de primeira qualidade. Então, chegaram lá e começaram a praticar agricultura e tal, e logo a Dona Cecília tomou conhecimento dessa atividade dos trapistas lá em Tremembé. Bom, ela já tinha na cabeça, talvez até um resquício daquela escola primeira que ela fez lá dos filhos dos escravos, ela tinha na cabeça alguma ideia. Então, ela tinha a seguinte expectativa. Eu vou ler um pedaço aqui do meu livro, desses Três Poços que eu falei, em que vai mostrar a expectativa dela em termos da agricultura na fazenda.
Mais um pouquinho de água, por favor. Então, a expectativa dela era o seguinte: então, ela já foi uma grande cafeicultora, agora vai passar a ser uma grande tentativa de educadora agrícola. Sua expectativa seria doar parte da propriedade de benfeitorias, objetivando criar condições para que um grande número de jovens pudesse trabalhar a terra e nela gerar produtos agropecuários, utilizando técnicas e instrumentos modernos. Isso fui eu que escrevi com base em tudo que eu pesquisei a respeito dela. Para tanto, o empreendimento teria como fulcro a educação profissional. E que, com isso, não só fosse gerada renda que sustentasse a todos, como também desenvolvesse a região onde a propriedade se situava. Assim, seriam dados contornos nobres e abrangentes à propriedade, sem desviá-la da sua vocação histórica. Não podia Dona Cecília pensar diferente, pois, por 80 anos, ela ali viveu, 80 anos na época que ela tinha essa expectativa, e aprendeu a conhecer e administrar a atividade do campo e a dele extrair, com sucesso, riqueza, bem-estar e progresso. Dizem também que o seu público-alvo seriam os descendentes de escravos que ajudaram a ela e ao marido a acumular a fortuna que conseguiram. Bela maneira de agradecer e de retribuir, através deles, o labor dos seus antepassados. Um advogado dela, chamado Bandeira de Melo, chegou a comentar também, nessa época, que a ideia era essa, mas, na verdade, a gente percebe, pela cabeça de Dona Cecília, que ela não estava se restringindo a amparar escravos ou filhos de escravos. Ela estava realmente pensando maior, pensando de forma mais abrangente em termos disso que ela queria. Aliás, eu queria até fazer atenção também, eu botei até uma notinha aqui para lembrar de falar com vocês, que há pouco tempo atrás eu assisti uma palestra de um historiador, eu peço mil desculpas a ele por não lembrar o nome dele, um doutor, um professor universitário, ele fez uma palestra sobre Dom Pedro II, excelente, por sinal. Então, ele dizia que a princesa Isabel tinha na cabeça, se assumisse o trono brasileiro, se continuasse a monarquia, não viesse essa malfadada república aqui para nós, então, se continuasse a monarquia, ela tinha ideia de criar escolas profissionais para exatamente preparar a mão de obra que ficou liberada da escravidão, para esse pessoal ter mais mercado para poder trabalhar de forma melhor. Então, realmente, Dona Cecília tinha um pensamento semelhante ao de Dona Isabel, da princesa Isabel, em relação a essa forma de geração de ensino profissionalizante. Aí, por que eu me convenci também que isso realmente foi uma coisa verdadeira? Porque ela contratou um engenheiro chamado Henrique H. Brown para fazer a medição do terreno que ela queria doar para os trapistas. Antes disso, vale a pena fazer esse comentário, não eu vou enrolar o meio do campo. A Dona Cecília, por conta daquela expectativa que eu comentei, e sabendo dos trapistas lá em Tremembé, e era uma mulher extremamente religiosa, crédula ao extremo. Ela acreditava piamente na religião católica, nada contra, mas ela era muito crédula. Então, ela pensou o seguinte: bom, eles são educadores, são religiosos como eu, agricultores de primeira linha. Então, é a sopa no mel. Vão ser os camaradas que vão conseguir fazer, executar o ideário que eu tenho a respeito desse assunto. Então, ela chamou o advogado Bandeira de Melo, chamou o doutor Brown e disse o seguinte: olha aqui, vamos fazer o seguinte, eu quero doar 100 alqueires da minha fazenda para os montes trapistas. Instalações, cada sede, arados, tudo, engenho, tudo que tem de... E na área nobre, ela pegou a parte beirando o Paraíba, que era a área mais plana, e doou essa área. A fazenda tinha, naquela época, uns 420 alqueires, ela deixou para os filhos 320 e doou 100. Fez a doação de 100. E para os trapistas, e não avisou, não. Ela imaginou o seguinte: por que eu preciso avisar esse cara? A doação
valia 96 contos de reais, era uma coisa, um dinheirão enorme. Então, ela imaginou que os trapistas iam ficar felizes da vida com essa doação e não precisava avisar. Muito bem. Chamou o Bandeira de Mello, chamou o doutor Brown, olha aqui, vamos fazer a oficialização desse negócio. Aí o doutor Brown fez a medição. Só que ele era muito íntimo da dona Cecília, então ele fez a medição e resolveu não entregar para ela, o doutor Bandeira de Mello, para incluir no processo de doação jurídico, apenas aquele mapa. Ele fez um relatório, e nesse relatório ele fez uma introdução para entregar esse relatório para a dona Cecília. Olha o que ele escreveu nesse relatório dele, que vocês vão ver que aquela expectativa que eu, pesquisando a cabeça da dona Cecília, eu entendi que seria ela, olha como é que coincide. Aprendendo com seu marido, aspas, aprendendo com seu marido a economia, a ordem e dotada de um gênio trabalhador e enérgico, essa digna matrona aumentou de dia a dia sua fortuna e hoje, com seus 88 anos, 1908, e ainda de espírito lúcido e pregando o futuro, sabendo que a morte é inevitável, resolveu doar ao seu lar, o seu torrão querido, onde por mais de 70 anos habitou, ali passaram seus dias felizes de noivado, ali criou seus filhos e netos, ali faleceu seu esposo querido, e ali talvez desejasse também descansar para sempre. Aí ele pergunta, o que fazer desse pedaço de terra tão cheio de encantos e de amor para ela? E ele mesmo responde, para seus herdeiros seria um pesado ônus. Assim resolveu doar à congregação trapistas, padres agricultores, que prodígios de atividade e perseverança têm feito na África. Os trapistas tinham também um núcleozinho lá na África. E entre nós, no Tremembé, né, já tem mostrado a sua atividade prática. Por que ele disse que seria um pesado ônus para os herdeiros? Os herdeiros, como eu falei também, os da dona Cecília, já estavam todos plantando café no novo Eldorado Cafeira, que era o oeste de São Paulo. E não iam voltar para as terras cansadas, desmatadas, em pasto, né, exauridas pelo café no Vale do Paraíba, e deixar lá as terras roxas em curva de nível, com um mundo de obra de imigrantes lá no oeste de São Paulo. Então, ela sabia que eles iam vender essas terras para ficar livre disso e botar o dinheiro em São Paulo. Né? Então, seria um pesado ônus para eles, esse tipo de coisa. Bom, aí complementando assim, a Feira de Três Postos será um dia, observem bem, o campo prático da agricultura científica, palavras do Dr. Brown. Os arados, capinadeiras, ceifadeiras, a irrigação, drenagem, o uso tão útil e econômico de adubos químicos serão empregados. Os seus varzedos, olha que ele pensou na parte beirando Paraíba, como eu comentei há pouquinho, os seus varzedos serão transformados em verdentes campos de cultura, agricultura científica. Os animais domésticos tratados com esmero produzirão excelente carne, leite, manteiga, queijo e as ovelhas lã. Então, ele pensava realmente agricultura e pecuária diversificada, não é só pecuária de leite, como era o normal do vale depois do café. Tinha até a ovelha para fazer lã. De longe, olha, esse é o ponto mais importante que eu observei no discurso do Dr. Brown e que encerra bem a cabeça da dona Cecília. De longe, os lavradores virão para aprender a cultura da terra e mandarão também seus filhos, que serão homens úteis à pátria e à família. O nome da Benemérita, aí ele começa a dar uma... Né? O nome da Benemérita, dona Cecília Moraes Monteiro de Passa, é venerado para ser lembrado. As bênçãos celestes virão para você. Salve, Lúcio Matona, que a vida me dê muitos anos de vida, não sei o quê. Bom, então, observam que, na verdade, ele resume muito bem nesse introito ao relatório da medição que ele fez para a dona Cecília, o que a dona Cecília pensava. Bom, o que aconteceu? Absolutamente nada. Sabe por quê? Os trapistas sabiam quando... bom, deixa eu voltar aqui. Em 1918, morreu Dona Cecília, os trapistas foram
comunicados formalmente do legado feito por ela. Aceitaram o legado nas condições pactuadas. Mas sabiam que não tinham condições de tocar o que ela pensava. Por que eles sabiam disso? Eles chegaram aqui em 1904 e tentaram formar quadros, porque morriam aqui os trapistas, os mais idosos, vinham outros, eles vão formar quadros. Mas parece que eles tinham regras muito rígidas de formação religiosa. Então, eles pegavam lá na região os rapazes, as pessoas que queriam ser monges trapistas, mas a pessoa não aguentava a rigidez do protocolo deles lá e desistiam. Então, eles não conseguiram formar quadros aqui. Então, eles perceberam que não teriam condições de pessoas que pudessem tocar. Nem Maristela estavam conseguindo tocar mais, ainda mais de Três Poços, a 300, 400 quilômetros de distância. Então, eles sabiam que não tinham condições e depois abandonaram, foram embora para a França. Parece que ficou um pequeno núcleo no Paraná. Eu quero abrir um parênteses e dizer o seguinte: olha, eu não estou aqui para achacar nenhuma ordem religiosa, nem em criticar nem nada. Quem quiser ler o capítulo 3 do meu livro, onde eu trato esse aspecto todo que nós estamos conversando, e tirar suas conclusões, tire. Eu pesquisei profundamente esse tema, estive lá no Mosteiro de São Bento durante uma semana, lendo todos aqueles documentos, tal, porque a Ordem de São Bento sucedeu aos trapistas em Três Poços. Eu tive da Cúria, então eu fiz um trabalho de pesquisa muito profundo, eu estou muito consciente, muito tranquilo do que eu escrevi naquele livro. Mas não vou aqui ficar jogando pedra em ninguém. O fato é que eles sabiam que não podiam aceitar, aceitaram e aí tentaram vender. Só que a dona Cecília, aliás, a doação, juridicamente, eu não sou advogado, mas também não sou sou um bom rabo, né? Eu consegui perceber que na documentação da doação ficaram algumas lacunas que permitiam às pessoas tentar alguma mudança entre o que ela pensava e o que as pessoas queriam fazer. Então, não foi muito bem amarrado, mas ela amarrou uma coisa muito importante. Ela botou uma cláusula lá, assim, a doação é inalienabilidade, não pode vender. Como os trapistas não podiam vender, eles fizeram um acordo com a Ordem de São Bento do Rio de Janeiro, arrendaram a fazenda e a Ordem veio para cá, mas a Ordem não era agricultores como os trapistas eram, embora a Ordem de São Bento tivesse fazendas em Nova Iguaçu, em Campos, tal, também tivesse propriedades agrícolas, né? Mas não eram agricultores por excelência como os trapistas. Então, não deu certo. Depois da fazenda, eu vou resumir, porque a história é longa e cheia de idas e vindas. A fazenda passou por outras congregações religiosas, os jesuítas vieram por lá, foi seminário por um período, a mita diocesana também teve por lá, uma congregação de Sagrados Corações também. Então, mudou para lá, para cá, mudou para lá, para cá. Então, o fato é que nada que a dona Cecília pensava aconteceu. Aí veio a pá de cal. Se não pode vender, pode desapropriar. Aí vem a prefeitura de Volta Redonda e desapropria os 100 alqueires de terra para fazer condomínio agrícola, para fazer casas populares, para fazer, como chama esse negócio, setor industrial, área industrial, entendeu? Não fez nada, teve que pagar a desapropriação à Ordem de São Bento como sucessor dos trapistas, pagou R$ 1.200.000 depois, em dinheiro atualizado por essa desapropriação, e nada aconteceu. A área foi toda invadida, pois é praticamente uma sucessão de posses, e que isso tem que fazer é urbanizar e regularizar fundiariamente essas posses, não tem mais o que fazer. Pelo menos na parte plana. A parte mais para o morro, que era a parte pior dos 100 alqueires, ainda não foi ocupada, mas se bobear, vai ser também, como o resto foi. Bom, o que sobrou desse 100? Sobraram 3 alqueires, aonde tinha a casa séria de instalações e tal,
como uma área separada. Naquela época, foi instituída em volta de uma fundação Oswaldo Aranha, que criou uma faculdade de medicina, a faculdade de odontologia, engenharia e tal. Então, a fundação fez uma troca com a prefeitura do terreno de propriedade que ela tinha na cidade e instalou aonde era a sede, as instalações da fazenda, um campus, o campus mais importante da fazenda, da Fundação Oswaldo Aranha, através do seu centro universitário, Unifoa. Tem mais de 5 mil alunos, tem tudo quanto é curso, uma beleza, ficou muito bom. Criou, fez várias construções por lá, foi que aproveitou um pouquinho. Só que não fez nenhum curso, nem de agronomia, nem de veterinária. Se tivesse, pelo menos, o curso de agronomia e de veterinária, ele podia ser que não. Alguma coisa da dona Cecília ficou lá plantada, fazendo um curso de agronomia. Não tem medicina, odontologia, educação física, contabilidade, e por aí afora. Bom, mas, pelo menos, essa parte teve um fim melhor do que ser invadida por poceiros, né? Pelo amor de Deus. Bom, então, o que sobrou... Agora, Juliana, a gente pode mostrar o casarão aí da Fazenda Três Poços, por favor. Juliana, está me ouvindo? Tá bem. Tá dando para ver, gente? Não, não está aparecendo, não. Não? Pera aí. E agora? Agora está. Esse é o casarão de Três Poços. Externamente, ele se manteve exatamente como era na construção original, lá de pouco antes da metade do século XIX. O Zaloar passou por lá, comentou sobre o casarão. Então, isso, por fora, exatamente é isso aí. Ele foi restaurado quando a FOA se instalou lá, a prefeitura tombou o casarão e a FOA, então, restaurou o casarão. Então, externamente, ele o casarão oitocentista. Por dentro não tem mais nada, porque aí instalação de sala de aula, banheiro, laboratório, mudou completamente. Mas o exterior, pelo menos, é o casarão de Dona Cecília de Moraes Monteiro de Barros. E essa escada monumental de pedra, com corrimão dava a uma sala fronteira, tinha uma capela pelo lado direito, muito bonita, e na sala ficavam os retratos do Sousa Breves, do Barão de Piraí, da família. Então, foi o que sobrou. Além disso, apenas com também alguns paredões de pedra, algum calçamento, um pedaço. A Ordem de São Bento fez uma capela externa, quando parece que foi um seminário lá, um período, ela fez uma capela externa e a FOA aproveitou parte dessa capela externa e fez um centro cultural muito bonitinho e ainda preservando parte da arquitetura original desse pedaço da fazenda. Então, foi o que sobrou. Queria mostrar agora os santinhos. Juliana, dá para mostrar também? Só para a gente fechar aqui a parte da dona Cecília. O santinho da... Tá vendo? Está vendo? Se puder aumentar um pouquinho, isso, está ótimo. Então, esse é um santinho, no meu tempo chamava santinho, não sei como é que chama hoje, uma lembrança fúnebre, né? Essa em francês, é a Dona Cecília, de perfil já mais idosa, tudo em francês, porque como ela tinha muitos netos que se casaram com nobres franceses, ela ia muito à França, então o santinho foi feito em português e em francês. Olha como é que a aristocrática, a dona Cecília, fez em francês e em português, esse santinho em francês. Bom, agora, o Juliano, a gente podia, se pudesse, agora mostrar o que eu deixei de mostrar na hora correta, os retratos da vovó e do vovô e da dona Cecília
Isso. Aí está a dona Roberto, Cecília. só aproveitando, a Patrícia perguntou qual o seu parentesco com a dona Cecília. Ela é minha trisavó materna. Ela é mãe da minha bisavó, Maria Leonor. Ok. Bom, aí, dona Cecília, com 23 anos, se eu não me engano, esse vestido ela usou na coroação de Dom Pedro II. Ela foi lá na coroação. O comendador, com o seu fardão da Guarda Nacional, também, na época, foi a farda que ele usou na coroação de Dom Pedro II, em 1842. Essas telas são do Barrandier, 1843, e pertencem ao acervo da família. Né? Aí pode mostrar agora a trisavó, Iriam Bilina Vieira Guião e o comendador Lucas Antônio, por favor. Aí estão. Esses são os dois retratos. Esses retratos estão comigo. O comendador é um óleo sobre tela, dos meados do século XIX, já devia estar próximo do falecimento, e a dona Cecília é uma fotografia. Esses quadros, o quadro, o retrato ao óleo dele e a fotografia, estavam com uma prima lá em Araraquara. Era a última, uma das poucas filhas vivas ainda do meu tio bisavô João Batista, que mudou lá para aquela região. E quando visitei, eu e minha mulher visitamos a parentada Guião, lá em Araraquara, Ribeirão Preto, Santa Rita Passa Quatro, Cajuru, Jundiaí. Eu tive com essa prima lá e vi o quadro e a foto. O quadro estava enrolado, bastante craquelado, e eu depois conversei com ela. Eu estive lá com uma prima chamada Lígia, e aí a Lídia conversou com ela, e a Edith, muito gentilmente, me cedeu. Aí eu mandei restaurar o quadro a óleo, foi restaurado por uma moça chamada Cláudia Rangel, uma excelente restauradora lá de Lorena, e a fotografia foi restaurada pela FUNAP, no Rio de Janeiro. Então, hoje estão comigo. Eu sou um fiel depositário desses quadros em nome da família, não pertence a mim, pertence à família. Eu apenas restaurei e guardo, em nome da família, as imagens dos meus queridos trisavós, Manuel Antônio e Iriam Bilina. Bom, agora eu queria dar um fecho nessa conversa nossa, que eu acho que vale a pena. Seguinte, nós temos que pensar que o ciclo do café Vale Paraibano, nos anos 1800, lato sensu, os 100 anos do ciclo, praticamente nasceu e morreu com o Império do Brasil, foi o ciclo do café foi importante para a economia do Brasil Império. Ele consolidou a nossa independência e gerou as divisas para todo o nosso comércio exterior, gerou impostos, movimentação da economia, subprodutos que sustentaram como produto âncora da nossa economia o primeiro e o segundo reinado. Então, o ciclo do café Vale Paraibano foi fundamental para o Brasil recém-emancipado, separado de Portugal, e até a República. Depois, o café imigrado para São Paulo é outra história de glória também, sem dúvida nenhuma, mas está fora do nosso contexto aqui. Bom, se isso é verdade, as pessoas que produziram essa riqueza, ou seja, os fazendeiros, os escravos que produziram essa riqueza, são pessoas fundamentais no processo. E a dona Cecília e a dona Iria, a dona Cecília com mais sucesso, a dona Iria com menos sucesso, foram continuadoras dos maridos e também partícipes integrais dessa epopeia e geradoras de riqueza que ajudaram o Brasil a se sustentar no período imperial. Então, é relevante a presença delas, sim, como donas, né? Pelo respeito, pelo carisma, pela consideração que elas mereciam como pessoas e como donas do café. Portanto, eu acho que aquela primeira colocação das duas como donas
podem, eu considero que razoavelmente defendidas nessa nossa tese da conversa de hoje. Mas, mais importante que isso, elas, na verdade, estariam representando o conjunto de várias outras mulheres muito bem listadas pela Leila Alegre no seu livro Dona do Café, que exerceram o papel semelhante ao dela. Eu me lembro, por exemplo, eu tenho outra tetravó, a Maria Joaquina, da Maria Joaquina Maria da Conceição, casada com o capitão Manuel Jacinto Soares Vivas. Ele morreu em 1849, ela tocou as fazendas também. Me lembro, a baronesa de Partido Alferes, aqui pertinho, em Vassoura, morreu o Werneck, o marido dela, ela tocou várias fazendas. Me lembro também, para sair do Vale do Fluminense, a dona Joaquina de Sampaio Toledo, a matriarca de Baraná, que tocou as fazendas do comendador Luciano José de Almeida, que era o maior plantador de café de Bananá, e também tocou. Então, essa e tantas outras mulheres que assumiram um papel que não era propriamente a elas destinado e realmente produziram, contribuíram gerando riqueza para a sustentação econômica do nosso Brasil Império. Portanto, eu acho que as duas, mesmo não sendo tituladas nem por título, nem por sangue, mas pelo que elas representaram, estariam bem destacadas nessa nossa conversa, representando as colegas que, como elas, prestaram um bom serviço ao país. É isso que eu queria dizer. Agradeço muito a atenção de todos. Obrigada, Roberto. Temos aqui algumas perguntas. Sim, vamos lá. A primeira, da Patrícia Bocaiúva. Sim. Quais documentos você usou para fazer este levantamento da vida das duas senhoras e quanto tempo levou a pesquisa? Bom, o tempo é difícil dizer, porque, bom, da Dona Cecília, não tanto. Dona Cecília, quando eu conversei com o João Hermes, que nós podíamos fazer um livro para resgatar a história da Fazenda Três Poços, que é esse livro aqui, ele já tinha feito um trabalho junto com uma bisneta da Dona Cecília, chamada Heloísa Helena Monteiro de Barros. Ele tinha feito um trabalho junto com ela, publicou num evento histórico, num seminário e tal. E eu falei, João, esse trabalho seu já pode dar o primeiro capítulo do livro, que desde a Cismaria original de 1780 até a morte de Dona Cecília. Eu me comprometo a escrever a parte seguinte. Eu fiz também o capítulo inicial introdutório, fiz notas, fiz desenhos e fui organizador do livro. Então, para esse livro e para pesquisar a Dona Cecília, eu acho que eu levei uns 2 anos, porque eu estive muito no Rio, na Ode de São Bento, eu estive muito na Mitra Diocesana, eu levantei muito mapa, muito documento. Então, para a Dona Cecília, eu acho que eu levei uns 2 anos. Agora, a Dona Iria, como é da casa, eu convivo com ela há muitos e muitos anos. Então, para essa eu não posso dizer. Eu posso dizer o seguinte: os processos de execução de dívida que ela sofreu e que eu comentei rapidamente na fala, esse eu pesquisei um por um, detalhadamente, e eu posso dizer que foi tudo uma grande armação, não ilegal, um oportunismo de negócio, vamos dizer assim, que levou a eu pesquisei com muito cuidado. Fora isso, eu já tinha informação dela, de família, da mamãe, de vovó, de outras coisas. Então, fui juntando isso tudo. Eu não posso precisar tempo. A Dona Cecília, os 2 anos. Roberto, a Leila Ossola está te agradecendo pela palestra, te dando os parabéns. Obrigado. E o Marco, o Marco também te dando parabéns. Ele não tem sobrenome. Marco, se você puder acrescentar seu sobrenome aqui para a gente saber. Deve ser o meu confrade lá do Instituto Histórico e Geográfico de Vassoura.
Marco Santos. Isso, Marco Santos. Muito obrigado. Ele está dizendo que no começo do PowerPoint aparece uma inscrição em latim. Ah, é o brasão do CBG, Marco. E ele acha latim uma língua muito chique e foi traduzir a eterna non caducate como lei eterna não envelhece. É isso mesmo. Deixa eu ver, gente, se é o brasão do CBG mesmo. Isso mesmo. Pessoal do CBG, Regina e Maria Lúcia, me ajudem se o brasão é isso mesmo. A tradução aí do nosso brasão, a eterna non caducate. Lei eterna não envelhece, é isso mesmo? Outra pergunta, Roberto, para você enquanto isso. A Patrícia está perguntando se a Iria Umbelina e a Cecília eram contemporâneas, se elas se conheciam. Não, acredito que não. Elas eram contemporâneas porque a Cecília nasceu em 1820 e a Iria nasceu em 1826. Né? A Iria morreu mais cedo, a Cecília foi longeva, morreu com quase 100 anos. Mas não acredito que tenham sido conhecidas, não. É possível que, como eram fazendeiras, casadas com pessoas muito ricas e um certo dançavam na mesma linha estratificada da sociedade, é possível que tenha, e Valença e Barra Mansa são próximas, pode ser que tenha, mas eu não tenho nenhuma informação que diga que elas tenham tido contato, mas é possível, é possível. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O que a família, os filhos de Dona Cecília, disseram sobre a doação? Eles protestaram? Olha, absolutamente não. A filha Cecília, que era a Condessa de Monteiro de Barros, é um título dado pela Santa Sé, ela foi a testamenteira da mãe. Ela questionou muito a atitude dos monges em relação a não cumprir a doação que tinha sido dada pela mãe. Ela apertou muito o advogado Bandeira de Melo para cuidar dessas coisas, tal. Então, ela procurou dar uma cobertura a esse legado. Mas nenhum deles, pela própria natureza da fazenda que restou e pela localização deles lá no oeste de São Paulo, nenhum deles teria interesse em contestar nada, entendeu? Achava que a Dona Cecília, o legado para os trapistas era uma coisa muito boa, então não tinha nada. E eram muito ricos também, tinham muitas coisas. Então não houve nenhuma dificuldade, até onde eu sei, por conta da família em relação ao legado da Dona Cecília. Ok. Marco, respondendo a sua pergunta, a Regina Cascão respondeu aqui para a gente que o que significa a tradução da frase em latim, o eterno não envelhece. Roberto, Luiz Guião está dizendo que as suas palestras são sempre esclarecedoras. Obrigado. Meu sobrinho. Aí tá tudo em casa, né? Também descendente da Dona Cecília. Sim, também descendente dela. E da Umbelina. A Patrícia está dizendo que a Cecília era sobrinha da pentatavó dela, a Maria Pimenta. Sim, sem dúvida. A Maria Pimenta, sobrinha não. A Cecília era filha da Maria Pimenta. A Maria Pimenta não era uma mulher de Piraí? Eu tenho essa informação, eu não guardo muito bem esses nomes, não, mas eu acho que a mãe da Cecília era essa Maria Pimenta.
Patrícia Bocaiúva, Mulher você do Mauro sabe o Piraí. nome da... Bom, ela deve saber com certeza. A gente esclarece. Ah, Estou ó, tentando achar. Cecília Pimenta de Almeida Exatamente. era mãe da Cecília. Isso. E mulher do Piraí. Ela era irmã, a Cecília era a irmã mais velha dos dois cafeicultores famosíssimos aí no Vale, o Joaquim José de Souza Breves, comendador chamado, conhecido como o Rei do Café, e o José de Souza Breves, que era o mais velho, conhecido, irmão dele também. A Cecília era a irmã mais velha. Então, é uma miscelânea danada. O Piraí era cunhado do coisa, era tio dela, é uma confusão terrível que tem esses entrelaçamentos familiares aí. Olha, a Regina Cascão está mandando beijos. Obrigado. Obrigado. E o Luiz Guião, seu sobrinho, está dizendo que ele está falando como professor de história, não como sobrinho. Ah, é? Eu fico muito lisonjeado com as colocações dele. E o Rafael Botelho está perguntando quantos escravos cada uma das fazendeiras chegou a ter. Quantos escravos? Olha, a vovó, quando ela morreu, quando ela fez para poder, no processo de dívida dela, ela listou nominalmente 90 escravos. Eu acredito que antes, quando era o marido, eles deviam ter um pouco mais disso. Mas não acho que tenha sido muito. Talvez uns 120 escravos o comendador Manuel Antônio Rodrigues Guião teve, e depois a dona Cecília concluiu com 90, porque a gente tem que lembrar o seguinte: quando a morte do caso dele, em 1862, ela foi meeira. Os filhos também foram meeiros. Então, normalmente, se distribuía terras, se distribuía escravos também. Então, ela listou 90. Eu não sei se eles preferiram ficar com outros bens e deixaram os escravos todos com a mãe. Mas ela tinha 90. Eu acredito que pouco mais do que isso tinha um casal. A dona Cecília, no inventário do marido, em 1862, eles tinham 600 e poucos escravos. Eu tenho esse número aqui, 600 e poucos, e em Três Poços eram 313. Esse número eu me lembro bem, 313. E no total das propriedades que eles tinham, Três Poços, Fazenda do Brandão, Fazenda Volta Redonda, Fazenda Feliz Rei Manso. Então, nessas 4 fazendas eram 600 e pouco. Era uma quantidade extraordinária de escravos. Eram super mega escravagistas, entendeu? Pela quantidade de escravos que tinham. Portanto, por isso que tinha uma quantidade enorme de produção de café e gerou tanto dinheiro que eles puderam montar na sua. Mais uma pergunta: se além do quadro existe mais algum objeto herdado das duas ascendentes? Bom, da dona Cecília eu não sei, porque se tem alguma coisa deve estar lá com os herdeiros dela. Da Iriumbilina tem o seguinte: ela era madrinha de batismo da minha avó, que também chamava Iriumbilina, exatamente por isso. Né? E ela doou para minha avó um camafeu, uns broches, umas coisas assim. A mamãe passou para mim algumas taças, alguns objetos que possivelmente vieram dela. Não consigo identificar de que antepassado veio. Possivelmente também era dela. Então, eu tenho, por exemplo, uma salva de prata do casamento,
da vovó, que era presente dela. Então, tenho realmente... Eu tenho aqui no meu escritório alguns compartimentos. Eu tenho o meu arquivo, que está muito vasto, muito grande. Tenho uma biblioteca, que também está com 1.500 títulos. E tenho um pequeno museu. Esse pequeno museu tem peças de família e tem peças que eu andei recolhendo pelas minhas andanças aí pelo vale, né? Pesquisa de campo e tal. Então, tem bastante coisa que veio de mamãe. Do meu lado paterno, do Souza Lima, eu tenho poucos objetos, mas do lado materno tem bastante coisa. Agora, eu não consigo identificar todos eles se vieram da Dona Iria ou se vieram de outros antepassados. Mas a grande parte deve estar vindo de lá, porque pela mamãe, né, a Dona Iria Umbilina, mãe da mamãe, que era casada com um neto, era afilhada da Dona Iria e era casada com um neto da Dona Iria, filho da Maria Leonor. Então, era muito próximo de fazer. Está aqui, se quiserem ver, me dão muito prazer em visitar aqui em Volta Redonda e olhar aqui os objetos de família que eu tenho aqui. Maravilha, Roberto. Ó, várias pessoas te dando parabéns pela palestra. Obrigado. Maria Lúcia, eu vou fechar, então passo a palavra para você, porque acabaram aqui as perguntas. Deixa eu te colocar som, Maria Lúcia. Oi, Roberto. Olha, a palestra foi excelente, você fechou com chave de ouro esse mês das mulheres, adorei. E sabe o que eu descobri? Que nós somos primos. Ah, é? Porque a minha trisavó era irmã da Iria. Irmã, não, prima. A minha tataravó, a mãe dela, que era a escolástica Águeda de Souza, era irmã da Ana Maria de Souza. Ah, é? E a minha trisavó era Lina Laudigária Vieira de Souza. Ah, sei. Tá vendo? Eu não sabia que a gente era parente. A Ana Maria de Souza foi o segundo casamento do Custódio Zé Vieira, né? Ele teve esse pessoal era terrível naquela época, né? Ele teve 6 filhos no primeiro casamento e teve 16 no segundo. 22 filhos. E não perdiam tempo, não, né? Eles tinham muitos filhos, né? Todos eles. Não tinha televisão, né? Exatamente. Mas é interessante, porque eu não fazia a menor ideia que a gente tinha algum parentesco, e de repente eu vi que tinha. Eu fico muito feliz com isso. Eu também. Olha, adorei a tua palestra, muito obrigada, tá? E a gente se vê aí. Tá bom, muito obrigado. Beijo. Pessoal, muito obrigada. A nossa próxima palestra é no dia 28 de abril, com Virgínio Mantesso, que é um super craque em imigração italiana. E no dia 26 de maio, a gente vai ter o nosso associado Gui Loureiro, Maia de Loureiro, falando sobre registros portugueses. Então, Roberto, mais uma vez, muito obrigada, parabéns. Obrigado. E a gente se encontra novamente em abril, pessoal. Tudo bem, obrigado, boa noite.